O clima era ameno, com o sol aparecendo entre as nuvens. Gustavo Tom estava em uma pequena vila montanhosa, onde ruas estreitas de pedra se entrelaçavam entre casas de madeira. O aroma fresco de flores e pinheiros se misturava ao ar frio da manhã, e os sons da vida rural enchiam o ambiente. Ele caminhava devagar, observando as fachadas desgastadas pelo tempo, enquanto carregava uma mochila surrada com mapas e anotações. Sua missão inicial era simples: documentar sítios arqueológicos locais para um projeto universitário. No entanto, algo no ar rarefeito da região parecia sussurrar segredos antigos, como se as próprias rochas guardassem histórias não contadas. Ao passar por uma taverna de madeira escura, um homem de capa cinzenta o chamou com um gesto discreto. Gustavo hesitou, mas algo na postura do estranho o fez se aproximar. O homem entregou um envelope lacrado, dizendo apenas: "Procure a pedra que não reflete a luz." Antes que Gustavo pudesse perguntar mais, ele desapareceu entre as vielas. Dentro do envelope havia coordenadas e um desenho rudimentar de Stonehenge, com anotações em latim arcaico. A descoberta o deixou inquieto. Naquela noite, enquanto analisava os documentos à luz de uma vela, percebeu que as coordenadas apontavam para uma região próxima à vila, onde lendas falavam de um vale proibido. Seu guia local, um senhor de barba branca chamado Manter, havia alertado sobre os perigos de explorar áreas isoladas, mas a curiosidade de Gustavo era maior que o medo. Ao amanhecer, ele partiu sozinho, seguindo trilhas quase apagadas pela vegetação. Horas depois, chegou a uma clareira circular, onde pedras dispostas em espiral pareciam vibrar sob seus pés. Ao tocar uma delas, imagens confusas surgiram em sua mente: rostos pintados, fogueiras crepusculares, vozes entoando cânticos em línguas mortas. Quando voltou à vila, exausto, encontrou a doutora Yumi Fox, uma historiadora da região, esperando por ele em frente à taverna. Ela carregava um mapa antigo, amarelado pelo tempo, com símbolos idênticos aos do envelope. "A civilização que ergueu essas pedras deixou mais do que ruínas", disse ela, apontando para marcas em forma de espiral no mapa. "Sua ajuda seria valiosa para entender o que aconteceu aqui." Gustavo, porém, estava dividido. A carta misteriosa, as visões, o mapa, tudo parecia conectado a uma antiga disputa entre clãs que dominavam conhecimentos sobre energia cósmica. Sua família, há gerações, guardava histórias sobre ancestrais que desapareceram após buscar respostas em locais proibidos. Yumi insistiu que a montanha distante no mapa era a chave, mas Gustavo temia repetir os erros do passado. Enquanto debatiam, um grupo de homens de preto chegou à vila, perguntando sobre estranhos acontecimentos na área. Na manhã seguinte, Gustavo decidiu seguir Yumi até a montanha. Durante a subida, encontraram inscrições nas rochas que combinavam com as do mapa, além de fendas que emitiam um zumbido baixo. Ao alcançarem o cume, depararam-se com uma formação idêntica a Stonehenge, porém menor e mais antiga. No centro havia um altar com uma pedra negra lisa, sem qualquer reflexo. Ao tocá-la, Gustavo sentiu uma corrente elétrica percorrer seu corpo, e as imagens em sua mente se intensificaram. Agora via homens em túnicas erguendo as pedras com técnicas desconhecidas, usando ferramentas que brilhavam como estrelas. Yumi, porém, não via nada. Para ela, era apenas uma pedra comum. Enquanto discutiam o significado daquilo, um dos homens de preto surgiu atrás deles, segurando um dispositivo que piscava em sincronia com o zumbido das fendas. Gustavo então percebeu que a verdade sobre as pedras não era apenas histórica, mas também uma ameaça àqueles que tentassem controlá-la. Ao entardecer, enquanto desciam a montanha, Yumi revelou que o mapa pertenceu ao seu avô, um arqueólogo desaparecido décadas antes. Ela suspeitava que a energia das pedras estava ligada a fenômenos inexplicáveis na região, como animais migrando em padrões não naturais e relógios parando aleatoriamente. Gustavo, por outro lado, começou a notar que suas próprias memórias se misturavam às visões. A mãe falecida anos atrás aparecia em flashes, apontando para a Pedra Negra. Naquela noite, decidiram comparar as anotações do envelope com o mapa de Yumi. Sob a luz da lareira, descobriram que, se alinhadas corretamente, as coordenadas formavam um padrão que apontava para Stonehenge, na Inglaterra. A conexão era clara, mas o significado permanecia obscuro. Na manhã da partida, Manter os procurou com notícias perturbadoras. 2 aldeões haviam sumido perto da montanha, e os homens de preto estavam interrogando moradores.
Gustavo e Yumi sabiam que não podiam mais adiar a verdade. Enquanto arrumavam as malas, ele encontrou um diário escondido na mochila, escrito pela mãe. Nas páginas finais, ela descrevia a mesma Pedra Negra e mencionava um acordo com forças que não deveriam ser perturbadas. A última frase dizia: "Eles não estão mortos, apenas esperando." Ao saírem da vila, viram os homens de preto no alto de um morro, observando-os. Gustavo não sabia se estava mais perto de respostas ou de um perigo maior, mas uma coisa era certa: as pedras não eram apenas monumentos, Stonehenge era apenas o começo. A jornada até a montanha foi marcada por silêncios pesados e o render de galhos sob os pés. Yumi segurava o mapa contra o vento, seus olhos alternando entre as marcas desbotadas e o horizonte. Gustavo observava as formas das pedras ao longe, notando que algumas pareciam alinhadas com o sol poente. Seu avô sabia mais do que escreveu aqui, ele comentou, apontando para símbolos que combinavam com os do envelope. Yumi assentiu, a voz baixa. Ele mencionou uma rede de sítios conectados por energia, não apenas geografia. Ao chegarem a uma encosta íngreme, ela parou abruptamente. No chão havia uma série de buracos circulares, como se algo tivesse sido arrancado dali há séculos. Aquilo que sustentava as pedras originais, ela murmurou, sumiu sem deixar rastro. Enquanto avançavam, Gustavo sentiu uma pressão crescente no peito, como se o ar ficasse mais denso. Visões de homens carregando tochas invadiram sua mente, seguidas por gritos distantes. Ele tentou focar no presente, mas as imagens persistiam. Yumi, percebendo sua inquietação, ofereceu uma garrafa de água. Isso acontece perto de formações energizadas, explicou. As pedras podem armazenar memórias ou algo próximo a isso. Gustavo não respondeu. Sua atenção estava em uma figura distante, parada no alto de uma rocha, um dos homens de preto, observando-os através de binóculos. Quando ele apontou, a figura desapareceu entre as árvores. Ao alcançarem o topo, a visão os deixou sem palavras. Uma segunda formação de pedras, menor que a primeira, disposta em círculo perfeito. No centro, uma fenda no solo emitia um brilho azulado fraco. Yumi ajoelhou-se para analisar a terra. Não é natural, disse, recolhendo uma amostra do solo cristalizado. Alguém forçou o solo a mudar. Gustavo aproximou-se da fenda, sentindo o mesmo zumbido das pedras anteriores. Desta vez, porém, as visões foram mais claras. Viu um grupo de druidas posicionando as pedras sob as estrelas, seus movimentos sincronizados com um canto gutural. Em seguida, uma explosão de luz branca e os druidas desintegrando-se em partículas. Na descida, decidiram acampar em uma caverna próxima. Enquanto Yumi organizava os equipamentos, Gustavo folheou o diário da mãe. Uma página continha um desenho idêntico à fenda azulada, com a nota: "O portal não discrimina quem atravessa." Ele questionou Yumi sobre o termo portal, mas ela desconversou, citando teorias sobre energia telúrica. Mais tarde, durante a madrugada, um barulho de pedras caindo os alertou. Do lado de fora, encontraram marcas de pneus frescos na trilha. Os homens de preto estavam mais perto. No dia seguinte, Manter apareceu inesperadamente, trazendo notícias. Os aldeões desaparecidos foram encontrados perto do vale, desorientados e com relatos de sombras falantes. Ele também entregou a Gustavo um pacote enviado por um colega de universidade. Fotos de Stonehenge sob luz ultravioleta, revelando padrões invisíveis a olho nu. As imagens coincidiam com os símbolos do mapa. Yumi insistiu em seguir para a Inglaterra imediatamente, mas Gustavo hesitou. A pedra negra no altar da montanha, a fenda azulada, os homens de preto. Tudo parecia convergir para uma verdade que poderia destruí-lo. Enquanto debatiam, uma tempestade súbita os forçou a buscar abrigo. Sob o chuvisco, Gustavo olhou para o vale e viu, por um instante, as pedras brilharem como se estivessem vivas. A tempestade durou horas, mas quando as nuvens se dissiparam, a lua cheia iluminou o vale com uma luz prateada. Gustavo e Yumi, encharcados e exaustos, decidiram seguir para a estação de trem mais próxima. Manter os acompanhou parte do caminho, carregando um embrulho com provisões. "Cuidado com o que despertam", ele disse antes de partir, entregando a Gustavo um amuleto de pedra com um símbolo espiral. Isso pertenceu à sua mãe. No trem para Londres,
Yumi analisou as fotos de Stonehenge sob luz ultravioleta. Os padrões coincidem com as marcações no mapa, ela murmurou, traçando linhas com o dedo. Se alinharmos as coordenadas, poderemos encontrar o ponto central. Gustavo, porém, mal ouvia. Sua mente estava no amuleto e nas palavras da mãe. Eles não estão mortos, apenas esperando. Ao chegarem à estação, 2 homens de preto os aguardavam. Sem dizer nada, Gustavo e Yumi correram em direção oposta, misturando-se à multidão. Na manhã seguinte, disfarçados com roupas comuns, eles se aproximaram de Stonehenge. A área estava vazia, bloqueada para manutenção. Yumi usou suas credenciais para convencer os guardas, e logo estavam sozinhos entre as pedras. Ao tocarem a estrutura, o mesmo zumbido dos montes distantes ressoou, mais intenso agora. Gustavo posicionou o amuleto sobre uma das rochas, e os símbolos no mapa de Yumi começaram a brilhar. É um circuito, ela sussurrou. As pedras são como antenas. O zumbido se intensificou, transformando-se em uma vibração que parecia ecoar diretamente dentro do peito de Gustavo. Yumi, com os olhos arregalados, observava os símbolos no mapa brilharem com uma luz azulada, como se estivessem ativando algo antigo e poderoso. Isso não é apenas um sítio arqueológico, ela sussurrou, sua voz cheia de mistério e temor. É uma interface, um meio de comunicação com algo muito maior. Enquanto falava, o amuleto em suas mãos começou a vibrar mais forte, como se respondesse à energia das pedras. De repente, o silêncio foi quebrado por um som estranho, como se o próprio vento estivesse respirando. Gustavo sentiu um frio percorrer sua espinha, e as sombras ao redor das pedras pareciam se mover de forma independente. Ele olhou para Yumi, que parecia estar prestes a dizer algo, mas antes que pudesse falar, uma luz cegante surgiu do centro de Stonehenge. A luz envolveu-os por um instante, e quando voltaram a enxergar, as pedras pareciam diferentes, mais altas, mais antigas, como se tivessem sido reativadas após séculos de esquecimento. No momento seguinte, ouviram passos rápidos vindo da entrada do local. Os homens de preto estavam ali, mas desta vez não estavam sozinhos. Entre eles, um homem de aparência severa, com olhos que pareciam ver através deles, levantou a mão. Vocês não devem estar aqui, ele disse, sua voz carregada de autoridade. Gustavo e Yumi trocaram um olhar rápido, sabendo que estavam no limiar de algo que poderia mudar tudo, e talvez, destruí-los. Com o coração acelerado, eles começaram a recuar, enquanto a luz das pedras continuava a pulsar, como se esperasse por algo que ainda não havia chegado.